boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13h01. 1h01, anota aí, dia 2 de agosto, sexta-feira, né? Graças a Deus, terminando a semana aí. E a gente tem o Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética. E olha, gente, que tema bacana. Como diz a gente aqui, que tema arretado de bom, né? Perdi um dente. E agora? Não, Sérgio Paulo? Você tá ali, né? Quando você mais precisa e menos espera, tá aí, ó, o cara ali. Perdi um dente. E agora? Dr. Paulo Vinícius, odontólogo da Ortoestética, Clínicas Odontológicas aqui em Arapiraca. E aí tá aí o tema na tela. Estamos ao vivo e em cores pelo nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí, aciona o sininho, dá o joinha. Tem jogo sim do Fantasma. O Fantasma já viajou, já tá em Campina Grande para aguardar a partida contra o 13. Pois é, então acompanha aí. Hoje à noite tem aí Futebol Show e você vai ter mais detalhes sobre essa partida, tá legal? Um detalhe, gente, aí você tá no jogo, ó. Você tá no jogo do Asa, de repente passa aquele cara do milho, Sérgio Paulo. Você compra ali o milhinho, né? Tudo. Aquele rolete que não vende mais o rolete no campo. Mas de repente, meu amigo, você percebeu que perdeu um dente. Ai, não! Pois é. E agora? O que você vai fazer? O que é que a gente pode fazer quando perde um dente, né? E aí, vamos lá, você tá no seu carro, tá na sua moto, de repente você sofre um sinistro, sofre um acidente e aí perde um dente. O que fazer? Seja por acidentes, seja de forma que não seja acidente, que você perca um dente. O que fazer, né? Como é que a gente repõe isso? Afinal de contas, o sorriso ele abre portas, é o nosso cartão de visita, o nosso principal cartão de visitas, né? É o nosso olhar e o nosso sorriso. E aí, quando o sorriso fica incompleto, o que é que a gente vai fazer? O que é que a odontologia preconiza para que eu e você façamos para ficar bem na fita, ter de volta ali o dente? Quais são as alternativas que a odontologia pode oferecer para nós, né? Então, o Dr. Paulo vai falar com a gente sobre isso da ortoestética e é muito importante você ficar ligadinha. Você pode mandar suas mensagens pelo 99639-8389 ou no nosso chat aqui no NN Play, tá bom? Estamos ao vivo e em cores aqui para receber você e responder todas as suas perguntas. Dr. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. É um tema muito bacana porque a gente pode perder um dente por acidente, que eu falei aqui, queda de moto, acidente automobilístico é bem comum, quando às vezes você é projetado para frente e aí você não tem como segurar, o carro não tem airbag, você tem airbag, não acionou, o cinto não funcionou, então você tem ali um impacto, perde um dente ou mais ali, ou às vezes você não é acidente, você está mastigando, está ali comendo qualquer coisa, e você percebeu que, teve uma trinca e teve uma perda daquele dente. O que fazer, amigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, a perda dentária ela pode ter diversas causas, né? Como você citou, alguns pode ser por conta de acidente, pode ser por um dente já fragilizado, e aí tem diversas causas que podem levar a essa fatalidade, né? Um acidente, às vezes o motoqueiro tá ali sem capacete, ou não tá com o capacete preso, o capacete pode voar, o paciente pode ser praticante de alguma arte marcial, não tá usando protetor bucal e vir a fraturar algum dente. Então, assim, é muito, muito importante avaliar como que foi a perda desse dente, se houve realmente a avulsão do dente, que é como a gente chama quando sai o dente inteiro com raiz, ou se houve só uma fratura da coroa. Então a gente precisa avaliar se a gente consegue salvar aquela raiz ou se realmente o dente foi condenado por conta daquela fratura. E aí, a partir daí, a gente vai pensar num tratamento para devolver aquele dente, independente se é um dente à frente, se é um dente lá, um dente lá atrás, dente embaixo, dente em cima, mas é importante repor. Sempre que a gente perde um dente, parece pouca coisa. Às vezes o paciente tem um dente que está condenado, vai perder aquele dente, e eles, não, é só um dente, eu acostumo, eu morro do outro lado, mas isso acarreta vários problemas ali para o paciente. A mastigação fica diferente, o dente vizinho ele tende a andar um pouquinho para o lado, o dente de cima tende a destruir, ele tende a descer, procurar o espaço, então isso acaba modificando toda a arcada. É por isso que é tão importante repor quanto antes um dente que está condenado ou um dente que foi perdido por algum acidente. Uhum. Na década de 80, eu acho que precisamente o ano de 87,
eu participava de uma banda evangélica em Maceió. Nós estávamos disputando o FEMUSA, eu acho que era o primeiro FEMUSA, Festival de Música Sacra, Festival de Música Evangélica, né? E esse era no Teatro Deodoro. Eu estava até falando pro Sérgio Paulo aqui como é que aconteceu isso. E eu sempre toquei violão, tocava violão nessa banda e fazia back. E na hora da gente entrar, a outra banda ia saindo. Então a gente entrou, aquelas luzes se apagaram, né? O teatro ficou todo escuro. E quando a gente foi entrar, um dos nossos violonistas e vocalistas, quando ele entrou no palco, o cara que ia saindo vinha com o cabo da guitarra levantado, né? E bateu no dente dele. Detalhe, o dente da frente. E o dente dele caiu, né? Ele teve que participar da música sem dente. Ninguém percebeu nada na hora. E depois que nós terminamos de nos apresentar, nós vencemos esse festival, inclusive, com a música chamada Procurando a Razão. E depois de Procurando a Razão, a gente foi procurar o dente do integrante da banda que estava no chão do palco do Teatro Deodoro, né? É uma história icônica, hilária, né? E a gente não acreditou, porque o cara teve que cantar sem o dente da frente. E a gente encontrou o dente dele. A outra banda teve que esperar um pouco mais para a gente clarear aquilo ali e procurar o dente. Resultado, a gente percebeu que estava aquele pontinho vermelho. E isso foi mais ou menos assim que ficou, meu amigo. Mais ou menos assim que ficou. Só que o dente dele ficou na metade, doutor. Não ficou completamente aí só tá quase, né, a parte da raiz, né? Mas ficou quebrado na metade. Ficou aquele pontinho vermelho. Minha pergunta: quais são os primeiros passos que devo tomar imediatamente a perder um dente? Nesse caso, devo guardar o dente que caiu? Se sim, qual a melhor maneira de armazená-lo? Quem está em casa pode ter essa pergunta. Caramba, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com esse dente? Pronto. A primeira coisa que a gente precisa entender é como foi. Nesse caso que você citou, provavelmente houve uma fratura dentária. Fraturou ali a coroa, sobrou um restinho de coroa e provavelmente o pontinho vermelho que você vê já é a polpa do dente. Então, muito provavelmente é um dente que foi preciso tratar o canal futuramente. Então, aí depois deve ser procurado algum colega para tratar o canal. Porque se expôs a polpa, houve contaminação ali e aí precisa ser tratado o canal dele. Se o dente avulsionar por inteiro, às vezes acontece, às vezes a pancada é tão forte que o dente sai inteiro, raiz inteira, não sobra nada, fica lá o buraco lá na gengiva e o dente sai inteiro. Existe a possibilidade de reimplantar esse dente, de colocar ele de volta, mas precisa ser muito bem avaliado. Primeiro, por questão de contaminação. Se o dente avulsionou, provavelmente ele caiu no chão ou em alguma superfície contaminada, exatamente. E aí, dependendo dessa contaminação, às vezes não vale a pena a gente arriscar uma infecção ali e reimplantar aquele dente. Mas se caiu numa superfície minimamente contaminada, porque não vai ter caído numa superfície estéril, então ele caiu em algum lugar contaminado, mas o paciente pegou rápido aquele dente e colocou ali, e aí você perguntou a substância que é bom armazenar. Pode ser colocado em leite mesmo, ou um pouco de soro, para que dê tempo de chegar no consultório e a gente avaliar se há a possibilidade de reimplantar. Em caso não havendo a possibilidade de reimplantar, aí o ideal seria a gente fazer um implantezinho ali imediato ou pensar em prótese, que aí seria um pouquinho mais tardio. Mas normalmente pela fratura de um dente a melhor opção seria fazer o implante o quanto antes, até para preservar aquele osso que ficou ali. Em caso de fratura, que é quando quebra só a coroa ou um pedaço da coroa, aí é uma técnica menos invasiva, a gente não precisa pensar em implante nesse caso, aí tratar o canal, colocar um pinozinho, fazer uma coroa ali em zircônio, porcelana, dependendo do material, ou se for uma fratura menor, aí só reconstruir em resina mesmo é suficiente pra gente devolver aquele dentinho ali que foi perdido. Mas a primeira coisa é isso. É importante que você pegue o dentinho, um pedaço do dente leve, sim, para que seja avaliado também pelo dentista, para entender como que foi aquela fratura. Mas nem sempre, levando o dente, a gente vai conseguir reimplantar ou colar aquele pedacinho ali que soltou. Normalmente é reconstruído um novo dente, digamos assim. Mas é importante sim levar. Se isso acontecer, joga porque são substâncias difíceis de você ter no momento, né? Leite talvez um pouco mais fácil, porque ele está perto de casa, né? Às vezes foi em casa, alguma coisa você consegue, às vezes você tem leite. Soro é um pouquinho mais difícil você ter em casa, mas algumas pessoas têm para fazer até a limpeza dos olhos ou da parte respiratória. Então coloca
um potinho com soro ou leite e correndo no consultório, você vai ajudar bastante. Tá. Futebol, né? O futebol é um dos esportes hoje que eu acredito que tenha mais lesões com perdas de dentes. Porque enquanto o artilheiro está correndo o atacante está correndo, tem um zagueiro que está com o cotovelo preparado, pronto para. E às vezes esse movimento, né, de fazer, a gente percebe muito isso. Até mesmo levar a mão no rosto do jogador é outra coisa comum também, só que essa mão é levada de uma maneira fechada às vezes, né, e tal. E a gente percebe, o jogador cai, e às vezes ele já cai, e o dente cai ali no campo. O campo é um gramado, cheio de bactérias, cheio de fungo. Nesse caso aí, doutor, pode levar o dente, mas provavelmente ele não será reaproveitado, né? Dificilmente a gente vai conseguir reimplantar aquele dente ali, o dente natural do paciente. Mas acontece muito, o futebol, por incrível que pareça, tem mais perdas dentárias, assim, por acidente, por pancada, do que as próprias lutas marciais, do que as artes marciais. A gente pensa, não, luta deve ter muito dente quebrado, mas normalmente o lutador, ele tende a usar um protetor bucal, justamente pelo impacto que ele sente ali. Jogador de futebol dificilmente usa protetor bucal, a não ser que ele tenha feito um tratamento recente. Então, às vezes uma cabeçada, você vai disputar uma bola no alto. Olha aí. Quem é esse jogador, Marcão? Depois a gente procura aí. A perda do dente aí. O paciente está completo, ali está desdentado mesmo. Mas acontece com relativa frequência, porque não é tão divulgado. Normalmente o paciente sofre aquela pancada, foi uma lesão ali, acabou o jogo e vai procurar. Mas acontece muito do paciente fraturar dente, ter que procurar, ter que fazer implante. Eu não vou lembrar, mas tinha alguns poucos anos, ali, uns 3, 4 anos, que eu tava assistindo o jogo, o cara levou uma pancada e eu, por curiosidade, fui pesquisar o que foi que tinha acontecido com o cara depois. E aí ele perdeu 3 dentes de uma cabeçada que ele levou. O cara subiu pra cabecear, o zagueiro cabeceou na boca dele e acabou quebrando 3 dentes de uma cabeçada só. E durante a semana ele foi tratar. Mas acontece com muita frequência, tanto no futebol como nas lutas, como eu falei, acontece. Mas normalmente acontece até mais em treino, porque às vezes negligencia ali o uso do protetor bucal durante a luta oficial. Normalmente está usando protetor, então seria importante usar o protetor em todos os esportes, né? Todos os esportes de contato seria importante. Mas algumas pessoas não se adaptam, algumas pessoas sentem incômodo ali, acham que não vai acontecer e acabam não usando. Mas é bem perigoso, até no nosso dia a dia mesmo, uma peladinha ali final de semana, às vezes tem aquele colega que entra um pouquinho mais forte na bola, vem numa marcação um pouquinho mais forte, pode machucar de verdade e ocasionar uma perda dentária. Tá. E doutor, é necessário quando acontece isso procurar atendimento odontológico imediatamente? O ideal é que seja procurado o quanto antes. Óbvio que a perda de um dente ali por uma pancada, uma fratura, não vai gerar uma hemorragia, por exemplo, que o paciente tenha que correr no hospital. Mas é importante até pelo tratamento. Quanto antes a gente intervém, menos agressivo vai ser o tratamento. Então, às vezes o paciente quebra o dente e diz, não, foi no sábado, quando for lá para segunda, terça, eu dou um pulinho no consultório. Às vezes é o suficiente para contaminar a polpa que ficou exposta ali naquela região e acaba tendo que tratar um canal que poderia ter sido evitado. Então, o ideal é que se procure o quanto antes. Claro que dentro das possibilidades, né? Às vezes você está de noite, você não consegue um pronto atendimento noturno e aí fica um pouquinho mais difícil, mas o ideal é que o quanto antes você puder correr num dentista, o tratamento tende a ser mais tranquilo. Ok, você pode participar pelo 996398389. O jogador é o Dela Cruz, que hoje joga no Flamengo, mas foi contra o Flamengo quando ele jogava no River Plate. Ah, tá. Informações aqui da nossa assessoria diz o seguinte: o jogador que apareceu aqui é o Dela Cruz, que jogou contra o Palmeiras, aliás, jogou muito bem. Jogou contra o Palmeiras nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, mas nessa partida ele jogava contra o Flamengo e estava jogando contra o River Plate da Argentina. Ele era do River. Né? Ele era do River. Certo. E aí levou uma cotovelada, provavelmente, e perdeu um dente, o Dela Cruz. O cara joga muita bola, deu um show, o Flamengo deu um baile, né? E quarta-feira vai dar outro. Você que é palmeirense, lamento muito por você. Aliás, não lamento não, nem sinto nada por você. Tá bom? A gente vai dar urubu de novo, vai ter festa na favela novamente. Tá aí a cena. Ali, eu acho que foram 2 ali, né, doutor? Embaixo tem a mão dele lá, né? Esse é o jogador Otero do Santos. Jogador Otero do Santos. Eu não vou ter certeza, mas se eu não me engano, esse lance aí foi até o joelho. Ele baixa a cabeça e o joelho pega na boca do paciente. É verdade. Pelo movimento que está fazendo ali, parece que ele cai mesmo e o joelho 3 dentes. E o jogador está com o joelho semiflexionado, aí pega na boca
E aí... Pode até ter sido esse caso aí, como ele falou, 3 gente, pode até ter sido esse, que a imagem não me é estranha. Talvez tenha sido esse que eu estava assistindo, mas acontece mesmo. Você perde um dente, perde 2, perde 3, dependendo da pancada e onde bate, porque joelho, cotovelo, a cabeça, são regiões que é bem difícil. Se bater direto no dente, a chance de fraturar ou de avulsionar o dente é muito grande. Tá. Agora, doutor, o seguinte, quais as opções de tratamento disponíveis para substituir esse dente? Aí o paciente chegou lá, tá com um dente perdido, metade na mão, metade na boca. Aí vocês vão avaliar e dizer assim, olha, aqui a gente tem que fazer uma extrusão desse dente que ficou, tem que tirar ou tem que aproveitar, pode aproveitar. Quais são as opções que a odontologia dá hoje? Pronto, é isso. A primeira coisa, a gente precisa avaliar o paciente, entender a que nível foi aquela fratura. Qualquer fratura em nível de coroa, dá pra gente aproveitar aquele dente ainda sem ter que extrair a raiz. Esse aí, aproveitar pode ser tratando o canal, colocando um pino e fazendo uma coroa ali para aquele dente. Se a fratura for um pouco menor, não tiver afetado a polpa, só uma reconstrução daquele dente. Mas em caso de fraturas onde ocorra um dano à raiz do dente, normalmente a gente precisa extrair o resto que ficou ali. Quando a fratura chega a atingir a raiz, a gente precisa tirar aquele restinho de raiz que ficou, e aí a gente parte para um tratamento reabilitador, que aí seria com implantes, ou com prótese fixa, ou uma prótese adesiva, com alguns tipos de prótese. Mas de antemão, a melhor opção sempre é o implante, porque é o mais próximo do dente, né? Ele volta a ter um dente fixo, que passa fio dental, que não precisa estar removendo, então é a melhor opção. Mas aí tudo depende da avaliação de que nível chegou aquela fratura. Uma fratura só em coroa, a gente aproveita o dente. Uma fratura que tem atingido a raiz, aí dificilmente a gente consegue aproveitar. Tá, você falou? Olha a mensagem! Tá, tem mensagem aí pelo 996398389, vamos lá então. Boa tarde, André. Boa tarde aí ao doutor dentista. Eu quero que me tire uma dúvida. Quantas raízes tem um dente? O dente é desse da parte superior, desses de trás, esse mais grande. Tira essa dúvida aí, por favor. Doutor, eu também quero saber se o tratamento do canal é cobrado por raiz ou por dente. Ronaldo, né? Que é o Ronaldo, taxista, que mandou essa mensagem para nós. Um abraço a todos os taxistas, motoristas de aplicativo, de vans, de ônibus, mototaxistas, motociclistas que estão ouvindo aí, pedestres que estão ouvindo no centro da cidade aqui a nossa programação, campeã de audiência. Muito obrigado. Você manda suas dúvidas para cá, faz como o Ronaldo, pelo 996398389. O tema, perdi um dente. E agora? Pronto, respondendo ao Ronaldo aí, com relação à quantidade de raízes, isso é um pouco variável, porque existem variações anatômicas que podem mudar. Mas, por regra, o dente, como ele falou, dos posteriores, né, que são os dentes lá atrás, os inferiores tendem a ter 2 raízes e os superiores tendem a ter 3 raízes, os posteriores. Mas isso não é regra, tá? Tem que ser avaliado, porque, como eu falei, existem variações anatômicas. A maioria, se a gente for pegar uma média, superiores e posteriores vão ter 3 raízes e inferiores e posteriores tendem a ter 2 raízes. Outra dúvida dele com relação ao canal, como que é cobrado. Normalmente é cobrado por dente, mas aí torna um pouquinho mais caro o tratamento do canal de dente posteriores, justamente pela dificuldade, por ter mais raízes, por ter mais canais para ser tratado. Mas o valor normalmente não é cobrado por canal não, porque, por exemplo, tem dentes que tem 4 canais, tem 3 canais, mas aqui normalmente é acertado com o paciente pelo dente. Se o dente tiver 4 canais, vão ser tratados os 4 canais. Se tiver 3 canais, vão ser tratados os 3, mas normalmente os posteriores tendem a ter mais canais do que a gente de frente, que tende a ter um só. Tá bom. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Você curte aí os nossos comerciais, os nossos patrocinadores, e na volta a gente volta a falar com o Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética, e aí a gente vai falar também sobre o seguinte, ó, falou de canal, falou de implante, e a gente vai perguntar para ele no intervalo, para ele responder após o intervalo, qual a diferença entre um implante dentário e uma prótese dentária aí na substituição da perda de um dente, tá bom? A gente volta já, não sai daí não. Hoje é sexta-feira, bota pra torar! Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Amigo, sempre estou com você, sempre ao seu lado, seja a noite. O
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Perdi um dente, e agora? Esse é o tema da nossa entrevista com o Dr. Paulo Vinícius, da Clínica Ortoestética, que a gente está falando aqui. Nós já falamos sobre um monte de coisa. Doutor, a gente falou aqui quais as opções de tratamento disponíveis, né, para quem precisa substituir um dente perdido. Você falava aí do implante. Eu queria saber qual é a diferença entre um implante dentário e uma prótese dentária. Depois, eu vou te perguntar para o paciente que tem um dente perdido se a carga imediata, ou seja, se a substituição, assim que é feita a extração daquele dente, caso ela seja necessária, também é recomendada fazer dessa forma. A carga imediata é substituição na hora. Tirou um e colocou o outro. Boa tarde novamente. Com relação, primeiro, a diferença de prótese e implante. A diferença mais importante e a mais clara de se notar é que o implante, ele é o que mais se aproxima do dente. Ele é fixo, o paciente vai conseguir passar fio dental, vai conseguir mastigar, vai conseguir escovar tudo mesmo, mastigar em cima, do mesmo jeito que o dente natural que ele tinha. A prótese, existem alguns tipos de prótese. Tem a prótese removível, que por si só o nome já diz, ela é uma prótese que você remove para limpar, remove para higienizar ela.
e tem o desconforto dela ter algum nível de movimentação dentro da boca, então isso incomoda o paciente, às vezes não fala, às vezes perde um pouquinho a segurança de mastigar alimentos fora de casa, então é uma grande desvantagem. Existe a prótese fixa, que aí nesse caso seria uma ponte fixa unindo 3 dentes, por exemplo, perdeu um dente ali e a gente utiliza os dentes vizinhos para fazer um preparo e repor aquele dente que foi perdido. O grande problema nesse caso é porque a gente acaba desgastando dentes que não tiveram problema. Os dentes vizinhos não tinham problema, a gente acaba tendo que fazer um desgaste ali para aderir a prótese fixa naqueles dentes. Então, a grande vantagem seria o implante, porque nem mexe em dente vizinho e é fixo da mesma forma. Então, entre próteses e implante, hoje, para substituir um dente, não tem comparação. O implante é muito, muito superior a qualquer tipo de prótese. Tá. E a carga imediata em relação ao paciente que eu perdi um dente, tá certo. Vocês chegaram a uma conclusão que esse paciente ele precisa tirar o que ficou. No caso do jogador ali, tem que tirar o que ficou. Não vai dar tempo não. Não vai ser possível colocar por conta do terreno, do local onde o dente caiu. Um campo de futebol não é o local melhor para um dente cair, né? Então vai ter que tirar para substituir. Vocês aconselham a carga imediata nesse caso? Beleza, vamos tirar esse aqui, vamos substituir, mas ou então vamos estudar, vamos retirar, vamos colocar alguma coisa provisória para depois fazer o implante. Pronto, cada caso precisa ser estudado e entendido, mas na verdade a carga imediata ela tem indicação sim, o paciente deve repor o quanto antes. O primeiro princípio é para a gente preservar o osso alveolar ali na região. Quando o dente é perdido, inicia-se uma reabsorção óssea ali daquele osso que segurava o dente. Então, se a gente só extrai o dente, se a gente só tira o restinho da raiz que ficou e deixa lá, a tendência é que esse osso seja reabsorvido. Então, colocando o implante, fazendo a carga imediata, colocando no mesmo momento, a gente tem a grande vantagem de preservar aquele osso. Então, só existem pouquíssimos casos onde a gente não consegue fazer carga imediata. Quando não existe osso apical mais, perdeu aquele dente e não tem mais nenhum osso ali, houve fratura óssea, e aí não vai dar para colocar o implante. Então, nesse caso, muda o procedimento, a gente precisa fazer uma preservação alveolar, que é um enxertozinho de osso ali dentro do alvéolo, esperar cicatrizar para depois ir para a parte do implante. Mas, de uma forma geral, o ideal é que se faça assim a carga imediata, que a gente, o quanto antes a gente reponha aquele dente que foi perdido com o implante e coloca um provisóriozinho ali que vai ser trocado depois de 3 meses por uma prótese em porcelana ou em zircônio. Tá. Olha a mensagem, hein? Beleza, tem mensagem pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde. Por favor, me tire uma dúvida. Uma pessoa que coloca protocolo completo na parte superior de cima, que não tem nenhum dente na boca, né? Essa pessoa, ela, se chegar a precisar fazer uma cirurgia de emergência, ela pode? Porque quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que tirar brinco, pulseira, anel, tudo que for metálico tem que tirar. Como isso é um procedimento que é colocando como se fosse ferro, não sei o que é na boca. E aí, pode ou não pode fazer uma cirurgia de emergência? Explica aí pra mim, por favor. Boa pergunta. Pergunta sim. Na verdade, pode. O protocolo não tem nenhum problema de ser feito nenhum tipo de cirurgia, nem que seja de emergência ou que seja programada. Pode ser feito com protocolo estelado, porque o grande problema aí são essas partes que ela citou, brinco, por ser tudo isso é móvel, né? Então o protocolo não é totalmente parafusado, totalmente fixo em boca, e aí ele faz o mesmo papel que os dentes naturais que tinha antes. Diferente da prótese, o paciente que usa prótese, normalmente, se for preciso entubar, por exemplo, é tirada aquela prótese, ele fica sem dente. O protocolo não é totalmente fixo, então vai ficar com os dentes da mesma forma, não impede absolutamente nada fazer nenhum tipo de cirurgia. Então pode fazer qualquer cirurgia que venha a ser necessário. Então o protocolo não impede isso não. Doutor, quanto tempo geralmente leva para um implante dentário ser concluído? Com relação ao tempo do implante, tempo de cirurgia é rapidinho. A gente faz a cirurgia ali em alguns minutos, 40 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo do caso. Mas para a gente finalizar o caso, para dizer assim para o paciente, está finalizado, instalado definitivo, isso leva ali em torno de 2, 3 meses, que é quando há a integração daquele implante. A gente faz o escaneamento daquele paciente, confecciona uma coroa e instala. Então normalmente é isso, 2, 3 meses, 3 meses e meio, depende muito de caso a caso. Mas
não significa que esses 2-3 meses o paciente fica sem dente. Normalmente se coloca um provisóriozinho direto no implante, que é quando a gente chama de carga imediata, a gente já coloca um dente ali naquele implante, provisoriamente, um dente em resina, que ele tem menos função mastigatória, não vai estar em contato com os outros dentes, justamente para que não haja perda do implante. Mas passou o período de osseointegração, que é esse primeiro período, a gente já escaneia, coloca uma coroa definitiva e aí sim o paciente está totalmente livre. Com relação à carga imediata do protocolo, como a ouvinte perguntou, aí não, aí esse prazo muda, porque existe uma outra mecânica ali, são 4 implantes que estão unidos com a barra, então aí a gente consegue finalizar o caso em alguns dias. A gente opera na segunda, normalmente na sexta-feira, estourando no sábado, o paciente já está com todos os dentes instalados ali, definitivamente. Tá. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, mandou um card aqui, que as coisas boas se multipliquem. Obrigado, dona Hilda, para a senhora também, para sua família, todos aí do Capim, tá? A Dilza do sítio Oricuri, em Atalaia, sempre ouvindo o Saúde em Foco. Dona Marley de Leite, em Garanhuns, ouvindo o Saúde em Foco. E também a Eduarda do Pau d'Arco, que está ouvindo também o Saúde em Foco. Acompanha aí, estamos ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, NN Play, Dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. Essa aí tem a obrigação, né, de assistir, prestigiar o genrinho querido aqui. Isso mesmo, velho. Me ajeite, viu? Doutor Paulo, outra coisa. Existem cuidados específicos que devo ter com a minha alimentação após perder um dente? Vamos lá, o paciente está no final de semana, né? Eu não sei, a unidade de emergência só trata de acidentes provocados por trauma. Aí vai ser um bucomaxilo, né? Um cirurgião bucomaxilo, no caso de um sinistro, um acidente de moto, um acidente de carro. Você perdeu um dente lá sei lá, você caiu, meteu a boca na pia da cozinha, uma fatalidade, aconteceu alguma coisa. Não tá, a ortoestética fecha, lembrando, viu? Se você sofreu um acidente, até meio-dia no sábado tá certo. Mas depois tá fechado. O indivíduo tem que esperar até segunda-feira para ser atendido. Tem alguma recomendação alimentar que o paciente não deva comer? Alguma coisa que vocês digam, não, isso aqui era melhor que não comesse? Pronto, com relação ao alimento, na verdade, o que deve ser evitado é algum alimento direto ali na região, né? Como a gente não sabe exatamente como foi a fratura, a que nível chegou, é difícil o paciente conseguir se observar e saber, não, quebrou só a coroa, não atingiu a polpa do meu dente. Então, são informações mais técnicas que aí só o dentista vai conseguir avaliar. Então, o ideal é que ele não morda nada em cima daquele dente que foi fraturado, que ele tente usar os outros dentes para mastigar e é bom evitar, se houve sangramento ali na região, se foi uma pancada muito forte, houve sangramento, é bom evitar comidas quentes também. Vai com comida mais fria, mais gelada, e aí, na segunda, quando for avaliado, aí sim, decidir o que é que vai ser feito, se há algum problema. Mas fora isso, não tem tanta restrição não. E manter limpo, né? Porque como leva pancada, o paciente fica com dificuldade de higienizar, tá dolorido, mas é muito importante manter limpo, evita muita infecção. Ou seja, evitar mastigar do lado que você perdeu o dente é importante aí para evitar também a contaminação. Doutor, quais são os riscos de não substituir um dente perdido? Aí tem diversos, a gente pode passar o resto da tarde conversando sobre os danos que um dente perdido pode causar. Como eu citei um pouco no início, primeira coisa, quando você perde um dente, a tendência é que você passe a jogar a mastigação para o outro lado, inconscientemente mesmo. Porque falta um dente ali, você morde, bate na gengiva, machuca, incomoda, tem medo de segurança para mastigar, então você inconscientemente joga a mastigação para o outro lado. E anos mastigando só de um lado tende a gerar um probleminha articular na articulação, na ATM, que faz essa movimentação da mandíbula, então pode gerar um danozinho na articulação. Além disso, o dano extra, né? Assim, fora da boca. Se a gente for olhar ali dentro, vizinho ao dente que foi perdido, aí existem outros problemas, que é a migração de alguns dentes vizinhos. A tendência é que comece a abrir espaço entre os dentes, porque como estava um dente, está meio que segurando o outro, um apoiando o outro. Quando você perde um, tende a movimentar os outros dentes. A mesma coisa com relação à parte de cima. Perdi um dente de baixo, o de cima ele tende a crescer um pouquinho. Se você olhar um paciente que perdeu um dente de baixo há muito tempo e você for avaliar, o dente de cima ele vai ter crescido um pouquinho mais, porque ele vai descer até encontrar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser o dente, que ele bate ali no dente vizinho, pode ser a gengiva. Então muitas vezes acontece essa disfunção na arcada do paciente. Ele começa a ter problemas oclusais por conta de um único dente que foi perdido. Movimentou um dente, o dente que estava vizinho deitou para o lado do que foi perdido. O de cima desceu, está encostando de lado agora no de cima, perdeu a força articular.
Então, assim, tem diversos problemas que o paciente pode relatar e pode vir a ter pela perda de um dente. E é por isso que é tão importante repor o quanto antes aquele dente que foi perdido. Perder um dente, já se programa, já procura um dentista, já tenta repor o quanto antes, porque algumas consequências vêm com o tempo. Às vezes o paciente perde o dente e diz, não, tá tranquilo, eu acostumei. Mas futuramente ele vai vir a ter problemas justamente por não ter reposto aquele dente o quanto antes. O que a gente pode fazer, doutor, para prevenir a perda de dentes no futuro? Aí eu estou falando agora de uma perda orgânica, uma perda que não é por acidente, uma perda que não é também por nenhum tipo de sinistro. Se a gente desconsiderar fatalidades como acidente, como qualquer trauma que possa acontecer na vida do paciente, a única coisa que é capaz de impedir a perda dentária é a higiene bucal. O paciente que tem uma boa higiene, que usa fio dental, que escova os dentes sempre após as refeições, ele vai ter sempre dentes saudáveis, porque ele nem vai desenvolver cárie, que é uma causa de perda dentária. Uma cárie em estágio avançado, ela pode gerar um canal, pode gerar também a extração do dente. Então, o paciente que tem uma boa higiene não vai chegar nesse ponto. Do mesmo jeito que pode gerar uma periodontite, que é um problema com tártaro, que se transforma na gengivite, que evolui para uma periodontite, e aí os dentes começam a ficar mole e precisam ser extraídos. Então, se o paciente do início começar a higienizar e não descuidar com relação a essa higienização em nenhuma fase da vida, provavelmente vai ser um paciente que vai chegar à idade adulta e vai chegar à terceira idade sem ter perdido nenhum dente, por conta de higiene. Então, assim, se a gente desconsiderar o fator traumas, acidentes, a única coisa que vai manter teus dentes é a higiene. O paciente que tem uma boa higiene não vai ter problema nenhum de perda dentária. Tá. E a última de hoje é como escolher o melhor profissional para tratar a perda de um dente. Vamos lá. Isso é uma pergunta bem ampla, porque assim, primeiro a gente precisa entender o que é que vai ser preciso ser feito naquele dente. Se vai ser colocado um pino, se vai ser feito um implante. Então a primeira coisa é procurar um especialista na área do que for tratado. Você procurou um dentista, o dentista, aqui não tem jeito, vai ter que extrair, fazer um implante. Então procura um especialista na área de implante. Não, aqui dá pra gente reconstruir, procura alguém da área de estética. Então assim, primeira coisa é procurar um profissional especialista na área que você vai precisar para tratar aquela perda. Depois disso, procurar recomendações, conversar com pacientes, ver casos daquele profissional, conversar com o profissional, tentar se sentir seguro, entender, tirar todas as dúvidas. Eu sempre digo que o mais importante para o paciente é tirar todas as dúvidas com o profissional. Vai lá, marca uma consulta, marca uma horinha, senta, conversa, tira todas as dúvidas, anota as dúvidas ali no celular, leva um papelzinho anotado, tudo que quer para saber, justamente para conhecer um pouco mais daquele profissional, se sentir seguro para o procedimento. A partir do momento que você encontrou um especialista e se sentiu seguro com aquele especialista, pode ter certeza que o tratamento vai ser feito da melhor forma. E uma coisa super importante, Dr. Paulo, é que a gente recomenda, a gente sempre fala aqui, né? Tudo que você fizer, tenha muito cuidado com preço na realidade, porque eu sempre fui um defensor e sempre serei um defensor de que preço não é valor. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. A gente precisa entender isso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm, mas que coisa fulano de tal é caro. Depende do seu ponto de vista. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou fazer merchan aqui não do posto não, tá? Mas eu abasteço num posto aqui de gasolina em Arapiraca, que em média hoje a gasolina em Arapiraca em alguns postos, na maioria, tá R$ 5,99. Onde eu abasteço é R$ 6,09. Você é rico, Peps? Não, sou não. Eu só preciso ter cuidado com o meu carro, porque eu só tenho esse, eu ainda estou pagando e não posso ter problema com o motor dele. Não estou dizendo que quem está vendendo a R$ 5,99 está errado, não. Ou a gasolina é batizada. Tem algumas que são mesmo, mas tem outras que são boas, né? Tem gasolina de R$ 5,99? Tem, boa tem, tá? Mas eu abasteço num local, porque eu abasteço a vida todinha ali. Nunca me trouxe problema, entendeu? Infelizmente, onde eu abasteço é R$ 6,09. Mas tem gente que abastece R$ 5,99, tá tudo certo, tá bom? Agora, já ouvi casos, e já faz algum tempo, de vez em quando o Procon aqui vai e autua, tô dando só um exemplo, vai lá e autua, por quantidade suficiente de combustível da bomba para o tanque,
combustível com problemas de adulteração, enfim. Então, por que eu estou falando disso aqui? Eu estou nesse exemplo da gasolina, né? É porque você sabe quanto é que o quanto que você teria, no meu caso, no meu carro, né? Que, como eu estou dizendo, eu só tenho ele, eu não devo ficar a pé, eu posso até ficar a pé, que eu não nasci com 4 rodas, não, né? Posso até ficar a pé, né? Mas eu só tenho esse. Então, para o bem do motor do meu carro, eu uso uma gasolina que eu sempre usei há muitos anos e nunca me trouxe problema, tá? Há alguns anos atrás, a gente estava conversando aqui e tenha muito cuidado. Eu vou falar sempre aqui. Quando você procurar alguém para resolver algum problema de saúde seu, procure um profissional. Entendeu? Ah, mas clínica fulano de tal. Cuidado, né? Cuidado. Eu já abri mão aqui, doutor Paulo, de receber pessoas aí nessa bancada, esse lugar que você está sentado aí, que ia me trazer meu dinheirinho aqui, mas eu falei, você não serve porque você não é profissional. Só que eu não vou dizer isso pro cara lá. Ele acha que ele é, mas eu não vou dizer. Entende? Não, mas é porque eu sou formado não sei o que e tal. Eu fui verificar. Entendeu? Vem cá, que formação é essa? Não, essa é formação. E pronto. Então não vai sentar ali, não. Né? Não vai. Então a mesma coisa eu estou dizendo aqui da ortoestética. São 13 anos, né? De Arapiraca, abrindo em Penedo brevemente. Breve, daqui a pouquinho aberta aí para você que mora em Penedo, Piaçabuçu, Coruripe, aquela região ali do Baixo São Francisco, região lindíssima. Vai ter ortoestética em Penedo, clínica nova, lindinha, que tá lá, pronta para receber. Já tá pronta a clínica, só tá precisando da burocracia de assim, abre que vai abrir, né? Mas é importante, doutor Paulo, a gente ter essa certeza, porque lá na ortoestética você vai ter da odontopediatria até implantodontia, dos procedimentos mais simples até o procedimento mais complexo. Então tá aí, ó, tá? Aí tá 12 anos, tem que atualizar ali o feed. E você vai ortoestética.arapiraca, tá? No Instagram, @ortoestética.arapiraca. Se você quiser marcar, o DDD é 82 para quem tá fora, igual a dona Marlene que tá em Garanhuns, o 981580248. A ortoestética fica aqui na Rua Domingos Correia 921, no Ouro Preto, ali para mim ali no centro, em frente ao CCA. Esse estacionamento que você tá vendo aí, ele existe, tá, gente? Tá lá. Estacionamento para pessoas com necessidades especiais. Entendeu? Amplo, gratuito e aberta de 8 às 17 horas de segunda a sexta e aos sábados aberta de 8 ao meio-dia, né? Então, doutor Paulo, é muito importante essa questão de a gente desmistificar essa questão de valores, porque preço não é valor. O valor nunca vai ser igual ao preço. Isso mesmo, tanto que você me perguntou quais critérios utilizar para escolher um profissional, e pode ver que eu não falei em momento algum sobre preço. Óbvio que são coisas importantes na nossa vida, a gente precisa pesquisar sempre, mas antes de tudo, quando a gente fala de saúde, é importante que você esteja sempre com um profissional qualificado, especializado e que seja da sua confiança, que seja um paciente que você tem, que seja um profissional que você tenha segurança do que está fazendo. Então, o preço é importante sim, mas não é tudo não, tá? Cuidado não cometer nenhum erro, porque quando a gente trata de saúde, às vezes acaba saindo bem caro. É verdade. Pois é. Doutor Paulo, obrigado. Até a próxima. Bom final de semana, bom descanso e que nosso gigante vença no domingo, né? Vai dar certo, Asa. Vamos lá, gente. Torcer pelo nosso gigante que joga. Que horas, Marcão? 4 da tarde. A nossa jornada começa às 2 horas antes, igual começou domingo passado, né? O Asa tem uma responsabilidade incrível para permanecer na Série D, brigar aí pelo acesso. Eu acredito, né? Tá na hora da gente botar o 13 para correr, né? Aliás, o 3 a gente já devia ter botado para correr há muito tempo, né? Então, entendedores entenderam aí. É o seguinte, gente, segunda-feira eu vou conversar com a doutora Adriana Floriano, ela é psicóloga, e o assunto é a inteligência emocional, base para a saúde emocional e pilar do sucesso em todas as áreas da vida, tá? Então, a inteligência emocional, base para a saúde emocional e pilar de sucesso em todas as áreas da vida, tá bom? Você não pode perder segunda-feira, um ótimo final de semana para você, fica com Deus, né? Se Ele permitir, na segunda-feira a gente tá de volta aí, e mais uma vez, sucesso aí ao nosso gigante, eu torço, eu acredito, e espero que sim, o Asa volte para cá
com essa vitória aí nas costas, que a gente merece estar aí e a gente merece estar brigando pelo acesso, tá bom? A todos um bom final de semana e na segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta. Tchau. Saúde em Foco.